Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. E eu não sou o Marcos, estou hoje aqui com meu amigo Joel Moraes. Eu não sou o Joel. Eita, quer dizer, sou. Eu ia dizer que você pediu nos bastidores para ser chamado de Joel Dantas, que seria o Maurício da Terra 2. É o Maurício que não briga. Não, o Maurício não briga, o Maurício faz amizade, né? Eu não sou digno. O Maurício reverso. Bom, estamos aqui só nós dois hoje, porque levamos o cano de Maurício. E Marquito, infelizmente, não apareceu. Infelizmente, entre aspas, né? Mas porque Marquito ele foi na peregrinação para arrecadar fundos para esse podcast. Você sabe que esse podcast vive de sonho e de brisa. Então, para ele não se acabar, Marquito saiu aí numa viagem pelos maiores recontos do Brasil para dar um jeito de arrumar verba para financiar esse podcast. Onde é que Marquito anda, Joel? Rapaz, ele resolveu fazer um tour, porque nós estamos chegando aqui nas festas juninas, né, no Nordeste. E é uma época que a economia está aquecida. Ele foi até Sulanca, Toritama e Caruaru, onde está comprando roupas de vários tipos, está voltando com várias sacolas em um ônibus. Está chegando hoje, meia-noite ou 1h da manhã, em um ponto de ônibus que tem aqui perto de um posto de combustível. Aquela cena clássica, né, do sacoleiro, com um monte de bolsa, a família vai lá ajudar ele. Ele é um batalhador, o homem trabalha. Ele está querendo manter realmente assim, dignamente a vida dele e dos seus entes queridos. E desse podcast. Deboche, mas minha mãe não é sacoleira. Minha mãe ia para Fortaleza, vinha para Toritama, não. Então o Marquinhos está chegando aí com um balaio de tecido para fazer blusa pro São João. Bom, já aproveita. Falaremos hoje. Então, aproveite que Marquinhos não está aqui e me surpreenda com algo novo. Me conta a novidade. Geoff Johns está fazendo merda. Não, João, uma novidade eu quero. Justamente fora, pela ausência de Marquito. Bota pra fora. Pela ausência de Marquito, eu vou fazer isso para não dar esse gostinho a ele. Eu sei que quando ele ouvir esse podcast, quando ele for editar esse material, ele vai dar soquinho no ar, vai comemorar, mas eu acho que ele vai gravar as partes dele, vai incluir para dizer que ele participou só pelo gosto de falar mal do Geoff Johns. Não duvido. Porque é o seguinte, cara, Geoff Johns aí, como todo mundo sabe, já tá, inclusive através desse podcast aqui, já foi falado algumas vezes, ele tá de saída da DC Comics, depois de 20 e tantos anos, né, na editora. Ele tá de saída, tá indo para um projeto solo chamado Ghost Machine, e aí ele tá se despedindo da DC, só que não tá se despedindo em grande estilo, cara. Ele tá se despedindo com conceitos com os quais ele começou e com os quais ele se tornou uma estrela na DC Comics, que é a Sociedade da Justiça, em especial a Stargirl, só que tá uma decepção. Primeiro teve a minissérie da Stargirl, chamado As Crianças Perdidas, né, The Lost Children, foi de 2023. Na verdade, em 2021 ele fez um especial, que foi muito bom, o especial foi muito bom. Stargirl Spring Break, e o único problema era a arte do Todd Nauk, né? Todd Nauk, pensa um caba ruim. Mas enfim, a história era massa. Ele brincava um pouquinho com o legado da DC, Era de Ouro, um mistério, tentava modernizar algumas coisas. Ele explicou, por exemplo, que aí foi uma boa sacada, ele explicou que realmente existiu um Arqueiro Verde na Era de Ouro, mas que é o próprio Oliver Queen do presente.
que ele viajou no tempo, junto com o Roy Harper, né, que era o Ricardito. E ele usou aquela saída que o Joe Byrne usou na Mulher Maravilha para dizer que a mãe da Diana era a Mulher Maravilha da Era de Ouro, né? Isso nos anos 90. Ele reutilizou desse expediente, dizendo que agora o Arqueiro Verde fazia parte da Era de Ouro, né? Porque existiu realmente um Arqueiro Verde da Era de Ouro, mas só que isso tinha ficado muito nebuloso, né, depois de tantas crises. Essa história é boa, e ela prenunciava uma saga que levou 2 anos para finalmente sair, porque o Jones, com o desenvolvimento dele com as séries, com o cinema, ele acabou deixando de lado, né, os quadrinhos de certa forma. Agora, em 2023, saiu a minissérie, e foi uma minissérie horrível, mas horrível, ruim, que não tem como defender. Ele enrolou da primeira à última edição, a história é uma porcaria, e serviu para quê? Para trazer de volta alguns personagens que eram da Era de Ouro, parceirinhos mirins, os mais esquecíveis, os mais horríveis, ele trouxe de volta. E ele criou outro. Tudo isso para dar início a uma nova mensal da Sociedade da Justiça da América, que começou a sair tem mais de um ano, só que mesmo assim, essa série ela acabou se tornando uma maxi-série em 12 partes. A arte do Michael Giannini, legal, a arte dele é boa, só que, bicho, é ruim de doer. Além do negócio ser chato, arrastado, essa série nova da Sociedade da Justiça é oca. Ela começa com o Per Degaton, que é um antigo inimigo da Sociedade da Justiça e que viaja no tempo, ele viajando e matando a Sociedade da Justiça em vários períodos de tempo, várias versões da sociedade. Nisso, uma personagem, ela é a âncora, né, que vai ligar tudo isso. É a caçadora Helena Bertinelli, filha do Batman e da Mulher Gato. Só que não é da Terra 2, da época pré-crise. Ele fala de um futuro provável em que o Batman casa com a Mulher Gato e tem uma menina chamada Helena, que se torna caçadora, que dessa vez teria sido inspirada pela caçadora Helena Bertinelli é que inspirou. Essa que se torna a personagem principal da Sociedade da Justiça é a Helena Wayne, filha do Bruce com a Selina. E é chato. Mas é chato até dizer chega. Por quê? Ela tenta impedir que o Per Degaton faça mais estragos, ela tenta pedir ajuda da Sociedade da Justiça, e o resultado disso é que ela fica no presente, spoilers, aí para quem ainda não leu, e acaba se metendo numa subtrama besta, idiota. Porque no futuro, ela e a Poderosa, a prima do Superman da Terra 2, elas lideram uma versão da Sociedade da Justiça feita praticamente com vilões regenerados. Só que são vilões tão fuba, mas tão fuleiros, que o melhor que tem lá é o Solomon Grundy, aquele zumbi gigante que é um Hulk branco da DC. Acaba a confusão toda, ela consegue derrotar o Per Degaton junto com os outros, e aí esse segundo arco que está rolando agora nos Estados Unidos, ela convence a Sociedade da Justiça a, antes do período correto no tempo, tentar regenerar esses vilões que no futuro fariam parte da sociedade. Ou seja, pela descrição que eu já estou falando aqui, a maioria dos ouvintes já deve ter ido dormir, já deve ter ficado com sono, porque é chato. É uma decepção, porque o Jones ele teve bons momentos, e os melhores momentos dele basicamente foram na Sociedade da Justiça. Então, se ele pretendia se despedir da DC com um ciclo fechando com a Sociedade da Justiça, ele atirou numa coisa e acertou em outra. Ou seja, acertou na cabeça dos leitores. E detalhe, a Stargirl é uma homenagem que ele fez para a própria irmã dele, que faleceu. A irmã dele faleceu nos anos 90, e ele criou essa personagem Stargirl, que é uma personagem de legado, né, do Starman e do Sideral, que foi da Corporação Infinito, como uma homenagem à irmã dele, do tipo ela viver, né, através de um personagem fictício. Mas nem isso inspirou ele para fazer uma boa história agora. Pronto, Marquito, fique feliz, eu falei mal do Jeff Jones. Mas assim, tem também que ver o outro lado, né? A gente falou em algum momento da nova coleção, digamos assim, né, do selo, né, que tem lá na Dark Horse, que ele tá à frente, ele não é o único criador, ele tá à frente, né? Na Image. Na Image? Isso. Dark Horse. Por que virar da Dark Horse, mas enfim. Não, a Ghost Machine é o selo que está sendo publicado pela Image. Isso. Aí eu achei que era Dark Horse, mas enfim. E aí lá tem pelo menos um, eu só li um também, que foi o que você indicou, né, que é o melhorzinho lá dos fazendeiros no espaço. Esse tá bacana, pelo menos a primeira edição. Hulk Exodus. A primeira edição é muito boa,
a segunda se saiu por agora, ou já saiu, ou vai sair, mas essa primeira é muito boa. As outras não li que você falou que não valia a pena, né? Se você falou que é tão fã dele, falou que não valia a pena, então eu deixei quieto, né? Mas essa daí é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Assim, uma ficçãozinha assim. Aquilo, né? O que é que você tá esperando hoje em dia do gibi do Geoff Jones ali pelo e-mail, sabe? Mas assim, uma ficçãozinha assim, divertidíssima, assim, bacaninha, uns conceitozinhos bem legais, assim, aqui e lá, sabe? Tem uma trama bacana, assim. Tem todo aquele clichê, né? Um vilão, ou vilão não, perdão. Um protagonista, assim, meio fodão, né? Que tem um passado ali revelado, né? Não sabe porque ele tá ali, não queria estar ali, o que ele fazia, deixou de fazer, né? O que aconteceu na Terra, para que o povo tá ali, né? O que está acontecendo agora, né? Para ele estar naquela situação, assim, tem vários mistérios que ele vai poder explorar mais à frente, né? Mas esse começo é muito bom, cara, muito bom mesmo, assim, é um gibi que você fala, cara, esse aqui não é aquele Geoff Jones que tá esperando, tá? Não é o Geoff Jones da sociedade, não é o Geoff Jones do começo lá do Flash, sabe? Não é o Geoff Jones do Gavião Arqueiro, Gavião Negro, perdão, nada disso, mas assim, o Geoff Jones muito maior do que ele estava sendo ele próprio nesse últimos tempos desse levantamento aí que você fez, né? Então, assim, você não vai ler por ser o Geoff Jones, vai pegar, cara, eu preciso ler esse gibi aqui do Geoff Jones, sabe? Mas você fica, pô, tenho esperança, sabe? Aquele cara ali do comecinho dos anos 2000, ele tá aqui ainda, né? Ele consegue fazer uma revista que você consegue ler até o final sem querer morrer, né? Sem ficar tão treco, tão ceboso, né? Um negócio beira não, é insuportável, né? Ele tá falando de na DC, que é um negócio assim, você não consegue terminar de ler, cara. É ruim no nível assim, cara, você fica, bicho, por que eu tô lendo isso, né? Você tem uma vontade de largar sei lá, na terceira, quarta página, você vê, cara, que texto horrível, né? Que nosso ruim de ler, né? A história é ruim, o diálogo é ruim, tudo é ruim, né? Não se salva, né? Então, nesse caso, esse Hulk dele, esse Hulk dele, foi justamente aquele que eu tinha comentado com você, com o Maurício, com o Marquito, é que é formulaico. É formulaico, é genérico, é como você falou, é clichê, só que é bem feitinho. Ele vai lá, compra a tabela, faz tudo direitinho e tal. Quando termina a edição, seja legal, vou ver o que é na próxima edição. Ou seja, ele não promete grandes coisas, ele não tenta aloprar, ele não tenta ser, assim, estrelinha. Não, ele vai lá, praticamente assim, a história, ele só faz botar a história na ordem e tome, leia aí. Mas funciona. Aí até aí, legal, bom. Porque é triste, né? Porque foi o que sobrou dele, né? Hoje em dia, sabe, você lê um gibi dele assim, sabe, se ele tivesse escrevendo, sei lá, o Lanterna Verde, você dizer, sabe, de volta, né, Lanterna Verde, cara, o Geoff Jones escrevendo Lanterna Verde, assim, se tiver nada pra fazer, leia, sabe, é um gibi que é ali, de revista mix, né, sabe, tem os Superman Massa, tem o Batman Massa, e tem isso aqui do Geoff Jones também, sabe, então, se der, leia, já que são por revista, né, lá, sei lá, 20 reais em quadro histórico, vai lá e lê isso aqui também, não custa nada, né, é triste isso, né, porque, e assim, daqui a pouco, né, vai chegar um tempo que a gente vai ter mais tempo de Geoff Jones ruim que o Geoff Jones bom, né? Que o Geoff Jones tem poesia, que ele passou a gostar, né? Ele passou, então ele tá quase, né? Já chega no ponto de ficar mais tempo como um escritor medíocre, né? No pior sentido da palavra, com um grande roteirista que ele já foi um tempo, né? É triste isso, cara, muito triste, assim. E foi um declínio muito vertiginoso, né? Não foi uma queda anunciada, né? Despencou, assim, de um jeito que aconteceu com esse homem, que o Hollywood fez muito mal a ele, eu acho. Não, e com certeza tem a ver assim, com as promoções que ele começou a ter. Ele começou a subir muito dentro da própria DC e na divisão, né, de séries e desenhos animados e filmes. Por quê? Acho que ali em 2011, quando teve os Novos 52, ele já começou a dar sinais assim de... Você pegava aquela Liga da Justiça que ele escreveu, logo no começo com a arte do Jim Lee, você não reconhecia o Geoff Jones ali. É uma prova de que ele só estava lá colocando o nome dele nos créditos e botando palavra na boca dos personagens. Depois que o Jim Lee saiu lá pra frente, ele tem uns sinais de vida, né? Você tem aquele arco ali, que é um pipocão, mas enfim, que é aquele arco da A Guerra da Trindade, seguido do Forever Evil, né? Eu acho que no Brasil ficou Mal Eterno, alguma coisa, Vilania Eterna. Só que depois ele tenta fazer algumas coisas que parece que ele tá usando a criatividade, só que não vai para lugar nenhum. Ele bota o Lex Luthor na Liga da Justiça, aí depois tem uma tentativa de fazer desenvolvimento dos personagens, mas que não vai muito à frente, e aí ele vem com aquela saga final, que é a guerra do Darkseid contra o Anti-Monitor, a filha do Darkseid. É um negócio tão chato, tão arrastado, que eu acho que foi por ali que começou
digamos, decadência dele na DC. Ele estava provavelmente mais ligado, e é onde dá dinheiro, né? Nas séries de TV, nos desenhos animados e nos filmes, né, da Warner. Eu acho que ele estava com foco ali. Uma vez ou outra que ele vinha fazer alguma coisa do tipo. Eu acho que você leu aquele especial Renascimento, o especial mesmo, Sim. que é o que traz o Wally West de volta. Isso. Que é muito bom. Eu gosto. É muito, justamente. Aquele encontro do Wally com o Barry é um negócio assim fantástico, muito bom. Beleza. Só que aí depois ele foi e entrou numa que dividiu, né? Eu acho que já foi justamente toda essa fama e toda essa antipatia que muitos do tipo os Marquitos da vida, né? E os Maurício e os Dantas têm do Jones vieram com relógio do juízo final, né? O Doomsday Clock. Porque, primeiro, foi muito pretensioso. Ele jogou a bola lá em cima quando mexeu com o Watchmen. Aí teve os atrasos. Lá pelo meio da série tava um negócio que você não sabia para onde ia. Eu, no geral, quando eu li tudo, eu gostei. Eu entendi o que ele quis dizer. O final para mim foi fantástico. Ele fez um final muito, muito bom para mim. Mas a maioria do público estava já com ranço, estava cansado, não tinha mais paciência de acompanhar, não curtiu alguma dessas coisas. Eu acho que foi com Relógio do Juízo Final que ele perdeu assim uma grande parte dos leitores e fãs que ele podia ter tido. Teve. A galera não quis mais valorizar nada. E também depois disso, o que é que ele fez mais? Isso foi o meu caso. Esse foi o meu caso, inclusive, porque assim, eu li do jeito que ele se propôs a fazer. Eu li quando saía, né? Eu li inicialmente. Você falar para mim que funciona melhor na leitura total, então que ele fizesse tudo de uma vez. Mas assim, quando eu fui ler do jeito que ele pensou, ignora atrás, mas assim, eu li mensalmente, chega na edição 4, eu bicho, o que você tá falando aqui, sabe? No caminho, Levou 2 anos. Levou 2 anos para ser concluído. 12 edições. Assim, e lá pelo meio, você tem umas coisas assim, realmente, que ele tá claramente perdido. Então, o que tá da Elizabeth se perdia, cara. Você tem pra onde, sabe? Que conversa é essa aqui? Mas é isso que eu tô te falando. Mesmo lendo numa tacada só de uma vez, como eu li depois, eu fiz a releitura de uma vez. Realmente, quando você chega no miolo ali, tá meio perdido, você não sabe pra onde vai. Peraí, pra que tem essa trama? Pra que tem isso? De que serve isso? Algumas coisas ali realmente viraram gordura. Talvez se tivesse sido 6 edições, ele tivesse tido um resultado melhor. Sim. Mas esse pessoal do Renascimento, eu sopro, porque aquilo ali, você vê, cara, esse aqui é o Geoff Johns, né? É um cara, assim, conhece muita cronologia, que faz uma história divertida, e que, no geral, né, respeita o personagem que você conhece ele, né? Então não tem... E no caso desse Renascimento, ele tem um símbolo maior, porque ele vem com uma espécie de redenção do Wally, né? O Wally vem sofrendo cada vez mais. E da própria... E da DC toda, nesse período de 2011 a 2016, que teve os 952, ele diz, tudo isso daí, tudo isso aqui, o que vocês não gostaram, porque foi causado por isso. Aí, pelo menos, até para o leitor de longa data, ele estava acenando do tipo, você estava tendo de volta o Jones costureiro, né? Que era aquele cara que costurava um monte de coisa. E que conserta as coisas, né? Ele não faz reboot. Ele não fazia reboot. Ele sempre, desde que ele começou, ele fazia o seguinte, beleza, isso aqui é ruim, isso aqui não presta, foi mal escrito, mas isso vai fazer parte da história. Por isso ele costurava tudo de novo. Não, faz parte, é ridículo, é horrível, mas isso faz parte. Aí achava uma justificativa, uma explicação, e funcionava. E além disso, como você falou, ele tratava os personagens como personagens que ele se importava. Ele dava realmente uma voz para eles. Ele não tratava os personagens como se fossem, digamos assim, dispensáveis ou não tivesse relevância ou importância. Ele realmente tratava os personagens com voz própria e com relevância. Nesse especial ele mostrou isso. De lá pra cá, a coisa desandou. Eu acho que ele realmente não estava mais com a mente, com o foco para roteiros. Eu acho que é isso. Parecia assim, que o cara chegava, você tem que entregar esse roteiro até amanhã. Eles chegar hoje, ele, 9 da noite, eu tenho que escrever isso aqui. Aí escrevia lá rapidão e mandava, aqui o roteiro, sabe? Publica, né? Parecia uma coisa assim muito, sabe, que ele fazia no final, no prazo final, sem lembrar o que ele tinha feito. Ou seja, não tinha uma programação, sabe? Ele não planejou um plot de um ano para aqui para a Liga da Justiça, por exemplo. Né? Vai ser assim, vai ser esses 3 arcos esse ano que vai falar disso. Não. Para ele fazer a edição realmente no mês, tentando uma continuidade de algo que ele não lembrava mais, né? Pelo menos é a impressão que eu ficava dele, né? Que ele sabia, ele não lembrava. Ele tá igual a mim, né? Quando você fica 2 meses sem elogio, que tem edição anterior, né? Só que ele foi no Google, né? Ele não foi no Google para pesquisar o que ele estava fazendo, né? E para completar, aí já é outro lado também. Ele começou com esse especial do Renascimento e depois
partiu, né, alguns meses depois para começar o relógio de juízo final. Eu realmente, até hoje, eu nunca vi, eu não sei a explicação. Eu não sei se foi ele que atrasou, o Gary Frank que atrasou, ou se foi o editorial da DC que deu uma demorada nisso daí, porque ao longo disso, você vê que tava, a história nos primeiros 4 episódios estava apontando para uma coisa. Lá pelas tantas, o Bendis entrou para DC e assumiu as 2 mensagens do Superman. O Scott Snyder, começou a ganhar um poder gigantesco lá e começou a fazer metal, aquelas coisas, Liga da Justiça e tal. Meio que desandou. Por quê? A história era de que o relógio do juízo final ia trazer a Legião clássica de volta, ia trazer a Sociedade da Justiça de volta. Lá pelas tantas, o Bendis criou uma Legião, que é aquela versão desenhada pelo Ryan Suk, e o Scott Snyder, trouxe a Sociedade da Justiça de volta para a cronologia antes do Johnson. Aí ficou um negócio tão maluco que quando a Sociedade da Justiça volta, fica praticamente como se fossem 2 versões. Uma das versões aqui, né, é a de Doomsday Clock, de relógio de juízo final. A outra é a versão do Scott Snyder. E a Legião do mesmo jeito. Tanto é que ele tem que dar uma saída maluca lá para o final de relógio de juízo final. Ele faz com que a Saturnia e os outros legionários sumam, eles desaparecem, eles viram fumaça, como se o futuro deles tivesse sido desintegrado. E quando eles reaparecem, já é a versão do Bendis. Claramente dá pra ver que ele teve que ajustar. Ó, o Bendis agora tá com poder aqui, ele criou uma legião, vou ter que usar essa legião. E colocou ela no final do relógio do juízo final. Então, realmente, assim, a gente tangenciou um bocadinho mais aqui sobre o Johnson. Eu acho também que teve algum tipo de desalinhamento editorial. A DC não tá ajudando muito nesse quesito de editorial, né? Que nem a Marvel tem mais. A DC vai caótica pra ficar no mínimo. Bom, falando de escritores bons, né? Que a gente gosta, eu gostava, que estão em decadência, eu queria falar, e não falar, na verdade, do Avengers Twilight, feito pelo Chip Zdarsky. Na verdade, o que eu quero falar, porque exatamente hoje, né? Nosso malvado favorito, Maurício Dantas, mandou lá a lista dos gibis que vão sair essa semana, né? Tanto a Marvel como a DC. E lá tinha lá, logo primeiro da Marvel, né? Justamente o Avengers Twilight 6, né? É o final dessa minissérie que eu falei pelo Chip Zdarsky. Não lembro que desenho. Quem desenha esse troço? Rapaz, é aquele negócio, o Zdarsky. Não, quem é que desenha? Quem desenha é o Daniel Acunha. Isso, Daniel Acunha, esse mesmo. Isso. E aí, né, o Zdarsky imagina os Vingadores já bem mais velhos, né? Ali já tem, alguns já têm substitutos, né? Filhos substituindo, que é o delegado e tal. E aí, quando o Maurício mandou, dizendo, e me marcou, né? Finalmente me marcou, Maurício Dantas, ele disse, é a outra edição de Avengers Twilight. E marcou, falei, massa. Só que eu só li a primeira. Eu gostei muito da primeira, inclusive. A história é bem bacana, a história assim, divertida, né? O Capitão América lá, meio que um submundo, digamos assim, né? É uma história divertidíssima, eu gostei muito. Eu gostei disso aqui, vou acompanhar até o final, né? Já que são 6, melhor ainda, né? Só que aí, veja, eu li a primeira, e hoje não, né? Essa semana, ele tá gravando aqui, final de março, né? Perdão, final de maio, né? Última semana de maio. Sai a 6ª edição e eu só li a primeira, né? Aí eu falei para o Maurício, cara, eu gostei muito, mas eu tô com muita preguiça de ler isso. Muita preguiça mesmo. Eu tô com as edições, até a 5ª, tá lá tudo guardadinho, mas eu tô com muita preguiça de ler isso. E é um contraditório, eu gostei, mas não quero ler, né? Assim, não é que não quero, não tô... Quando eu pego, eu digo, tem isso aqui para ler também, isso eu leio depois, sabe? E não foi porque não acabou ainda, não foi nesse sentido, sabe? De vou esperar encerrar, para ler tudo de uma vez, para ler a série toda, né? Foi preguiça mesmo, sabe? Em outros tempos, né? Se eu tivesse com essa preguiça, por exemplo, eu teria lido ali religiosamente todo mês as edições até fechar nessa 6ª, né? Mas foi isso, eu pego, aí sai a 2ª, falei, depois eu leio. Essa é a 3ª, depois eu leio, sabe? Não foi porque, não foi nesse sentido de esperar chegar até a final, né? E depois eu fiquei pensando, não é só com essa série que acontece, não, que acontece com muitas outras séries, assim, que eu tô acompanhando, eu tô gostando, e que eu fico, depois eu leio isso aqui, cara, sabe? Por exemplo, acontece, isso não é geral, tá? Isso é com algumas coisas específicas. Por exemplo, Batman e Superman do Mark Waid, cara, saiu, assim que sai, eu leio, né? O Body Rivals, né? Do Robert Kirkman, né? Kirkman. Saiu, eu leio, né?
toda essa do Energon Universo aí eu leio, né? Mas tem umas, cara, que eu fico assim, pô, eu gostei muito, vou acompanhar, mas depois eu leio isso aqui. Isso aí vai acumular, às vezes ele fica acumulando muito, fala, cara, será que eu vou ler essas 10 edições que estão aqui, né? Cara, esses aqui só são 5, né, que estão faltando, né? Eu lembro da primeira direitinho, não preciso reler a primeira para ler o resto, né? E, cara, será que eu vou reler tudo? Será que eu vou ler tudo isso aqui, né? Vou ler essas 5 edições ou 10 edições, né? Por exemplo, né? E aqui, já que tá só nós dois, eu vou até confessar, né? O que eu tô muito atrasado, mas muito atrasado mesmo, é o Action Comics do finado PKJ, né? Já tá aí, já saí, né? Outra equipe criativa, né? Já tá naquele rebuliço desse ano, vai ter várias equipes até chegar ano que vem com a equipe nova, né? Eu tô muito atrasado, assim. Eu falo pra você direto, né? Eu gosto muito do Action Comics dele. Cara, me dá uma preguiça de ler aquilo. Fala, cara, depois, por outro lado, né? O Hulk dele, eu leio assim que sai. Aí é outro que eu leio assim que sai. E o War Journal, né? Do John Stewart, que é dele também. Esse eu leio, consigo, assim, 2, 3 atrás eu vou lá e leio, né? Então tá intermediário, sabe? O PKJ eu tô intermediário, né? O Action Comics eu tô com preguiça. O Lanterna Verde, o John Stewart, né? Eu leio ali no meio, e o Hulk, assim que sai, eu leio, sabe? Então, não é, de novo, né? É coisa de esperar juntar, não é por causa do escritor, especificamente, nesse caso aqui do Twilight, né? Não é por causa do Chip Zdarsky, eu tô enjoado dele mesmo, o Batman dele é uma desgraça, né? Mas sabe, é séries e séries, sabe? Você fica, gosta, mas, cara, depois eu leio isso daqui. Eu acho que é o seguinte, no caso específico do Vingadores, né? Do Zdarsky, é o seguinte. Por que você gostou? Porque basicamente você já leu essa história. E por que você não voltou ainda e você tá com preguiça de retomar? Porque você já leu essa história. Bicho, eu li até aqui, a edição 5. É massa, é legal, você acompanha, tudo mais, mas você já leu tudo aquilo ali. E pelo menos umas boas, não tô falando nem das ruins, umas 5 ou 6 versões de Cavaleiro das Trevas. Qual a outra que eu poderia citar aquilo ali, sei lá. E da manhã. De certa forma, mas assim, se você parar para olhar, é a mesma coisa do Cavaleiro das Trevas. É os caras que estão já, né? Alguns espalhados, outros estão capturados, alguns, o personagem principal, né? Já está idoso e que é meio angustiado e revoltado porque não tá fazendo nada, levando uma vida de civil. E aí, de repente, não, agora eu vou chutar o pau do barraco, eu vou voltar. Mas é a mesma coisinha. Talvez seja isso que não empolgue tanto de acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, os Zdarsky, a gente tem que dar o ponto. Ele fez uma versão cover dessas histórias aí, mas tão perfeitinha, tão que funcionou. Porque, assim, é uma história bem contada. Você acompanha, você se interessa, você... Tá, legal, tal. Mas você já leu tudo isso. Pelo menos, assim, um leitor que tenha um mínimo de, sei lá, 10 anos de leitura, já tenha lido algum desses clássicos e tal. E até porque, além do clássico, do próprio Cavaleiro das Trevas, quase todo personagem teve uma versão parecida. Uma coisa de futuro distópico, um futuro em que precisa ter alguém que se rebele, onde tem algum ponto de fascismo, onde tem... Não é nem pós-apocalíptico, não é nem desses que eu estou falando. Mas esse tipo de futuro de que, em algum momento, a ordem está sendo mantida, né, de uma forma opressora, e aí alguém vai ter que se rebelar. E vai ter que reunir amigos, e aí vai ter que aparecer novas versões dos personagens. A gente já leu isso, esse aqui é o ponto. Agora, eu gostei. Eu realmente, como você falou, eu gostei. Assim, às vezes eu penso que pode ser contraditório, assim, no meu caso, né? E eu concordo com vocês, sabe? Nesse sentido, cara, eu gostei, assim, mas eu já comi isso daqui, sabe? Você me falou, vou pra sua casa e fiz arroz com feijão. Eu digo, pô, tá gostoso. Eu comi arroz com feijão ontem, né, na minha casa, né? Então, sabe, ok, sabe? Mas, assim, parece contraditório. Ao mesmo tempo, esses dois que eu citei, eu leio assim que sabe, tipo o Batman e Superman e o do Kirkman, também não tem nada demais, né? Sabe? O Batman e Superman inclui muito mais ainda, né? Não tem nada demais, sabe? Não tem nada ali que você diz, caralho, que me foda, porra, assim, sabe? Lê isso aqui agora, né? Vai mudar a sua vida, né? Um time tão bem feitinho, né? Assim, é tão gostoso você ler, é um texto tão delicioso que você lê assim rapidão, vai embora, se diverte. É isso que eu gosto, é divertido, é colorido, né? Tem aventura, tem mistério, tem ação, tem a coisa, né? Tá bem organizado, né? Aqueles arcos, não tem aquele arco de 8 partes, né? Não tem aquele arco de 7 partes, 5, 6 partes que muita barriga, né?
os arcos têm 4, 5 partes, é tudo encaixadinho ali na história. A história vai andando, né? Você consegue perceber em que ponto a história está dentro daquele pedaço do arco, né? A segunda edição é assim, a terceira é assim, a quarta é assim, aqui tem um desfecho, né? Então, você não se sente enrolado, digamos assim, né? Você consegue acompanhar a história numa boa, você percebe que ela está andando naqueles arcos ali, né? Até chegar no desfecho, né? Você consegue até, assim, para chamar a atenção, você consegue, é o centro disso aqui vai terminar, né? Acompanhando ela, então, ok, né? Tá bem planejadinho, não é nada demais, sabe? E nem adianta dizer assim, no caso do Batman até vale, né? No caso do Superman, não, o Superman tem boas histórias, né? Sabe? Não é dizer, cara, mas o Superman e o Batman, individualmente, né? Nas suas mensais, uma seca danada, né? O Batman é uma draga, né? Detetive como uma bosta, Batman é uma bosta, então você lê uma história boa do Batman, é massa, essa que eu gosto, né? No caso do Superman não é o caso, o Superman tá com uma fase boa, né? Nas duas mensagens. Então, assim, não tem nada demais, é aquela coisa, às vezes eu não sei, sabe, às vezes eu pensei no caso desse, especialmente nesse caso dos Vingadores, né, dos Idatas, né, de, pô, será que não é texto demais, né, será que é a arte do Daniel Cunha, mas não é nada disso, é isso que você tá falando, sabe, é como eu já comi esse arroz com feijão, então daqui a pouco eu como de novo, sabe, deixa aqui na geladeira, amanhã eu esquento e como, mas hoje eu vou comer panqueca, né, por exemplo, sabe? Eu vou ler outra coisa, né, é sempre essa sensação, na verdade, né? Doado ali, né? O que eu vou ler hoje? Ah, tem Vingadores dos Idados, mas também saiu aqui uma edição aqui, sei lá, de Comandante Cobra, né? Então eu vou ler Comandante Cobra, que tá no começo aí, né? Só li duas, né? Tá, é uma coisa nova, eu nunca li nada do Comandante Cobra. A Vingadores já li bastante, então eu vou ler outra coisa, né? Aí depois você pega, tô atrasado com o Action Comics do PKJ, então eu vou adiantar, depois eu ler Vingadores, sabe? Então nisso você vai sempre empurrando pra trás, né? Aquele Vingadores, sempre aparece uma coisa, não necessariamente algo melhor, sabe? Não vou deixar de ler, não vou deixar de ler o Vingadores dos Idatas para ler Sandman, por exemplo. Não vou deixar de ler o Vingadores dos Idatas para ler o Watchmen de novo. Não é isso, né? Estou lendo, sabe? Estou colocando ele para outra mensal de heróis de vizinho, sabe? Tão trivial quanto, digamos assim, sabe? Tão mensal quanto a dele. É aquela coisa, cara, daqui a pouco leio isso, né? Então, nesse negócio de ficar daqui a pouco leio, daqui a pouco leio, já juntou 6 edições, né? No caso 5, né? Já li a primeira. E eu fico com essa porra, eu acho que eu tô com preguiça de ler isso aqui, sabe? E eu fico com a sensação também, demorar demais, sabe? Se eu for ler, fechou agora em maio, né? Em maio encerrou o negócio, não sei. Vou em dezembro, cara, porra, dezembro eu só li a primeira, sei lá, em dezembro do ano passado, ou janeiro desse ano, né? Porra, tem quase um ano que eu li a primeira. Será que eu vou lembrar? Então, terminar deixando pra lá, sabe? Pode acontecer também, mas espero que não. Mas como saindo a sexta, né? Como sim, você tenta dar um gás, pô, já acabou. Eu vou aproveitar, vou acabar de ler isso aqui, né? Vou juntar logo assim que me faltam, já na minha frente, que é um incentivo para terminar isso daqui, né? Para ficar e arrastar mais. E mesmo reconhecendo isso, de que é uma história clichê e tudo mais tal, conseguiu ser melhor do que a mensal dos Vingadores. Porque a mensal atual dos Vingadores pra você ver, é de um cara que eu tô achando um dos melhores roteiristas de mensal dos últimos tempos, que é o Jed McKay. Ele fez 36, acho que foram 36 edições muito boas, do começo ao fim, do Cavaleiro da Lua. Tá fazendo agora uma mini, que é intermediária, chamada Vingança do Cavaleiro da Lua, muito boa também, acho que foram 5 edições até agora. Tá fazendo uma mensal que eu achei muito boa, já tá em 14 edições, do Doutor Estranho, só que em Vingadores, bicho, ele não conseguiu acertar o pé ainda, já tá com 12 edições ou 13 edições. E teve uma ou duas edições boas. O restante, frio. Aí acaba sendo, nesses tempos agora em que você tem, acho que você só tem hoje em dia 3 revistas dos Vingadores nas bancas gringas. Eu não sei se são essas 2 ou 3, mas em outras épocas você tinha 8, né, mensagens dos Vingadores ao mesmo tempo. Hoje em dia está bem restrito. Tem essa do Jed McKay, tem essa do Zdarsky, e eu não consigo lembrar se tem outra. Realmente eu acho que não tem. Essa do Zdarsky está conseguindo ser melhor do que a do Jed McKay, que é uma tristeza, porque o Jed McKay escreve muito bem nas mensais de personagens solos, mas nessa agora dos Vingadores está fraca. Aí talvez seja por isso até que eu me animei mais a ler do Zdarsky. E às vezes é o caso de você tá meio saturado também dos personagens, pode acontecer também, né? Você falou, né? Os Vingadores têm um bom tempo, né? Muitas mensagens, né? E com fases diferentes, mas e também com escritores muito diferentes, muito distintos, né? Então você fica muito saturado, sabe? Como de um crescente há muito tempo, né? Sabe? Tá na crista da onda há muito tempo, nos Vingadores, né? Mais de quase 20 anos já, né? Os Vingadores assim estão em top de linha, né? Da Marvel, né? Assim, com
o gibi, com vários escritores bons na frente, né? Teve o Hickman, né? O Jason Aaron por um tempão, né? Teve um pedaço do Mark Waid, né? Fora o Bendis lá no começo, né? Que revitalizou a franquia. Você fica meio saturado, sabe? Muito tempo naqueles personagens. Nunca história não que assim, que o Jet McKay tá requentando história antiga, nada disso, mas aqueles personagens em si, né? Aquele conceito do personagem ali junto, você fica meio saturado, fica meio de saco cheio, né? Pra, porra, cansei disso aqui, sabe? Dá uma descansada. Que não acontece com o Batman, né? O Batman tá ruim porque tá ruim mesmo, né? Eu não tô cansado de deixar do Batman. O Batman tá ruim porque tá ruim, né? Eu tô cansado de deixar do Demolidor. É diferente, o Demolidor tá cansado, né? Eu posso até falar que a fase dos Zidass é ruim. Assim, não, é porque eu tô cansado, eu cansei daquele negócio do Demolidor, tá cheio de Demolidor, né? Dá um tempo, né? Voltei agora com Saladinha, né? Até gostei do começo dele, é meio maluco, mas eu gostei desse comecinho dele, né? O Mike Murdock padre, né? Assim, às vezes você fica cansado, sabe, de estar naquela mesma coisa, sabe? Vem, cadê esses personagens aqui? Só pra ser boa, diferente, mas, cara, deu uma cansada dessa galera aqui, vou dar umas férias nesse. Esse aí que você falou, em relação aos Vingadores, era pra ser o esperado dos personagens. Você ficar tendo aqueles... Você tinha a ameaça, você tinha o confronto, tinha um conflito, alguma trama permeando durante alguns meses, e aí você tinha o principal dos Vingadores, que nem era isso. Era a interação dos personagens. Porque você tinha personagens que não eram do primeiro escalão da Marvel, né, antes do Bendis, e aqui pra nós, tá? Existe uma grande lenda de que a gente ainda vai ter que fazer um programa sobre isso, debater essa pauta. Tem uma lenda de que o Bendis, com a sugestão do Millar, pegou os maiores personagens da Marvel e transformou os Vingadores meio que na Liga da Justiça da Marvel. Isso é uma balela. Ele botou o Aranha e o Wolverine. Ok. O Wolverine, nos Novos Vingadores, do Bendis, ele é papel de parede. Ele é papel de parede, ele não faz diferença nenhuma na equipe. É só pra estar lá. Não, o Wolverine tá lá. E o Aranha, ele tá ali fazendo piada. Pronto. Você não tem realmente assim um desenvolvimento de personagens dentro daquele contexto de você ter personagens ali diferentes, díspares, e como é que eles interagem uns com os outros, o que é que resulta disso. Você não tem. E a verdade seja, do Bendis, ele pode ter tido sucesso, né, com as tramas e os mistérios e tudo mais. Ele soube prender os leitores. Mas, por exemplo, você tinha o Luke Cage, que era um favorito dele. Você tinha a Mulher-Aranha. Você tinha aí Capitão e Homem de Ferro. E você tinha Wolverine e Homem-Aranha. Não é como se você pegasse os principais e maiores personagens da Marvel e juntasse ali. Não. Você continua com os Vingadores de sempre, com duas diferenças. Wolverine e Homem-Aranha. Então, na verdade, Vingadores é isso. Isso que você falou aí. Não é sempre a mesma história. Não muda muito, não. É diferente de você pegar, assim, vamos lá, um Demolidor que teve aqueles picos, né, de criatividade com inovação nos anos 80. De lá para cá o que você tem é mais do mesmo, bem feito, do tipo, mais uma vez falando do Bendis, não é dizendo que eu não gosto, eu adoro a fase do Bendis no Demolidor, mas o que é que ele fez ali? Ele pegou aquele que sempre é feito com o Demolidor desde do Miller, e ele fez uma versão própria dele muito bem feita. Massa, beleza. Com aquele estilo que ele... né, descomprimido de narração que funcionou tão bem, os diálogos e tal, ok. Mas Vingadores, ninguém deveria ter essa expectativa. Ó, Vingadores tem que ter algo inovador, algo que... Não é isso não. É simplesmente os personagenzinhos lá, enfrentando suas ameaças e interagindo uns com os outros, criando alguns momentozinhos que são históricos para o leitor mesmo mediano. É isso, basicamente é isso. Agora, tem que saber fazer bem feito, né? O feijão com arroz, mas tem que ser bem temperado. Igual esse podcast que eu espero que semana que vem a gente volte a falar de bis específicos, né? Já que é o que Marquito gosta, quem passamos, né? Então vamos aguardar o retorno daquele que nunca deveria ter ido, Maurício Dantas, e a volta do nosso host sacoleiro, Marquito. Então é isso, João. Fechamos? Tem mais uma coisa. Existem correm boatos de que teremos o retorno de um integrante sumido há décadas, né? Ele é praticamente o Sentry, o sentinela desse grupo, dali dos Lençóis Maranhenses. Talvez ele esteja aqui em um dos próximos episódios. Quem sabe? E o outro, AV. Então é isso. E o final é aquele final que Marquinhos sempre fala. Até a próxima. Valeu. Creu.
Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br